Quem está aqui conosco, gentilmente, é o pesquisador Rafael Mussinhato, pesquisador do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Rafael, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Eu que agradeço, Parabéns pela tese que você defendeu ontem na universidade. Agora você é doutor, é Muito isso? obrigado. Agora eu sou doutor. Agora você é doutor pela universidade. Muito legal, muito bacana. Parabéns. Exato. Muito obrigado. Eu fico feliz pelo convite. Um prazer para mim poder vir aqui e compartilhar um pouco do que a gente tem de acúmulo na ciência política. Rafael, me conta o seguinte. O seu trabalho é sobre o PMDB, sobre o PMDB, o P do PMDB. Isso. Qual era o papel do Temer no PMDB? Ele mandava alguma coisa? Ele era chefe de uma ala? Como é que é isso? Eu aponto no meu estudo, né, que, como você mencionou, eu defendi ontem, que a ala ligada ao Temer chega ao poder ali em 2001, né, dentro do partido. Aliás, no dia 11 de setembro de 2001 é o dia que Michel Temer toma posse enquanto presidente do PMDB. Foi no dia das Torres Gêmeas? Exato, no mesmo dia. Caramba. Né? Michel Temer tem uma ala ali que a literatura aponta, né, e chama de os governistas. E eu chamo mais ou menos da mesma forma também. É uma ala que sempre procura se colocar dentro do poder executivo, participando, né, de ministérios, da distribuição de ministérios, sobretudo a partir do foco que eles têm na disputa de cargos do poder legislativo. Né? Eles sabem que eles têm uma capacidade muito grande de eleger parlamentares e senadores desde sempre, e por meio das grandes bancadas que eles fazem, eles conseguem pleitear espaço dentro do Poder Executivo. É mais ou menos essa estratégia que essa ala do Michel Temer usa, e ali desde os anos 2000, desde o começo dos anos 2000 praticamente. Entendo. Agora, como é que nasceu esse acordo dele com o PT? Porque, de certa forma, ele puxou o tapete da Dilma, agora está na cadeia. O meu estudo não chega tão longe. Assim. O meu estudo, né, é um estudo histórico do PMDB. Eu aponto ali as transformações internas que o partido atravessa de 1979 até 2002, mostrando as transformações na correlação de forças internas, né, como é que determinadas alas disputavam espaço dentro do partido e vão chegando ao poder dentro do partido também. Eu não chego ao ponto de analisar um pouco o que aconteceu ali nos anos 2000, né, meados dos anos 2000. O que a gente sabe em relação ao partido é que essa ala ligada ao Temer continua no poder até hoje. Né? Eu paro em 2002 porque, parando em 2002, eu consigo explicar algumas coisas do momento atual. Né? Uma delas é essa. A ala dos governistas, né, que começa a emergir ali mais ou menos durante o governo de Itamar Franco, ela vai ganhando espaço, primeiro dentro do Congresso, depois dentro dos órgãos de direção do partido, até que chegou ao poder finalmente em 2001 e permanece desde então. E ali, a partir dali, o PMDB começa a ter esse comportamento que a gente fala que é um comportamento de pêndulo, né? Ele oscila primeiro orbitando em torno do PSDB, né? Fazendo coligações com o PSDB. A gente lembra que em 2002, né, Rita Camata foi candidata a vice-presidente da República junto com José Serra, do PSDB. E depois o PMDB oscila para o outro lado do espectro partidário, se aproximando um pouco mais do PT. Eu não chego ao ponto de explicar isso, mas com certeza a explicação passa pelo comportamento que foi adotado pelos governistas dentro do partido. Né? São eles que definem essa estratégia eleitoral do partido. Ou seja, se há governo, eu estou dentro, é isso? Sim, e quando saem do governo, o governo cai também, né? A gente tem muito claro isso, assim, né? A gente pode Ficou lembrar, claro por agora exemplo, no caso da Dilma. Exato. E teve outros exemplos históricos também, né? A gente lembra, quando o Fernando Collor foi eleito, ele foi o primeiro presidente da República eleito, né? Na pós-Constituição de 88, e ele tentou governar sem o PMDB. Isso foi muito difícil, né? Ele não conseguiu nunca ter apoio suficiente dentro do Congresso para aprovar sua agenda, ele aprovava sua agenda, sobretudo por meio de medidas provisórias e tal. E Fernando Henrique, quando é eleito em 94, tem essa sacada, né, que ele não tem base de apoio suficiente dentro do Congresso, né, ele precisa trazer o PMDB para sua órbita, ele faz isso por meio da relação que a cúpula do PSDB tem com os governistas dentro do PMDB, e a partir dali eu aponto que o PMDB fez talvez a melhor leitura de como se beneficiar do nosso arranjo institucional, né, que é o chamado presidencialismo de coalizão. Eles sabem que eles têm capacidade de eleger grandes bancadas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Elegendo grandes bancadas, eles podem sempre pleitear espaço dentro do Poder Executivo, sobretudo por meio de ministérios e secretarias especiais. E quando queria o ministério, queria de porteira fechada, né? É difícil analisar um pouco, né, algumas coisas nesse sentido, né, mas o que eu coloquei, assim, é isso, né, o que você falou antes, né, quando o PMDB sai do governo, o governo cai, né, e é muito difícil, as piadas que rolam dentro do Congresso, né, é que é muito difícil governar com o PMDB e é impossível governar sem ele. Então, isso coloca ali numa sinuca de bico. Agora, e aquela fase também que diz que o PMDB é um partido para profissionais? O que eu aponto, assim, o PMDB é um partido para pragmáticos, né? Porque o PMDB tem, a gente vale lembrar, né? O PMDB até hoje tem a maior quantidade de filiados no Brasil, o PMDB tem a maior quantidade de diretórios no Brasil, é um partido muito enraizado nacionalmente,
E não se imaginava até Mas que o que até essa atrai queda as pessoas para dentro do PMDB? Além da, desculpa, da simpatia do partido. É sobretudo a estrutura, né? Acho que eu não sei, eu não tenho capacidade de analisar o comportamento que é adotado por todas as pessoas que se aproximam do MDB atual. Mas um dos pontos que eu imagino seja a estrutura que o partido tem, né? O PMDB, como eu falei, tem uma estrutura que se espalha por todo o território nacional. E num país continental como o Brasil, com 5.570 municípios, se você quer, né, ter uma certa força ali, você precisa procurar um partido que seja enraizado nacionalmente, que tenha filiados, que tenha militância, né, para distribuir panfletos na rua, enfim, que tenha toda uma estrutura. O PMDB tem militância? Ele não tem ele tem muito pouca militância quando comparado com partidos que são muito mais ideológicos, mas ele tem a capacidade de contratar militância, né? De você comprar ali pessoas que vão fazer essa panfletagem para você na rua, né? Na hora de uma campanha. Entendo. Escuta, e a ideologia do PMDB ou MDB? Estão de esquerda, de direita, de cima, de baixo? Ou é que nem o Kassab que falou que não é nada disso? Bom, em primeiro lugar, essa declaração do Kassab, né? Ela faz parte tem uma tese muito forte no Brasil, que é a chamada, o Brasil tem uma direita envergonhada, né? Direita envergonhada? O Brasil, mas agora parece que eles não estão mais tão envergonhados, né, eles meu? perderam a vergonha, saíram do armário, o pessoal tá mas essa tese aí. permanece em alguns aspectos ainda. A gente tem partidos ali que ocupam o campo da direita há muito tempo, historicamente, no Brasil, e que preferem se ocultar sob rótulos de centro, centrão. O centrão sempre aparece nisso, né? Em relação ao PMDB especificamente, né, a literatura coloca que o partido, quando surge ali, 79, 80, era um partido do campo da centro-esquerda, né, permanece ali dentro dele naquele momento ainda, né, os comunistas estão ali dentro ainda, né, PCB e PCdoB ainda não estão na legalidade, eles atuam dentro do PMDB naquele momento. Né, o partido vai passando por um processo de transformação, que é isso que eu estudei no meu doutorado, que vai levando ele pouco a pouco a ocupar mais o espaço do centro. Né, a literatura, a partir dos anos 90, classifica o PMDB como um partido de centro, especificamente, agora MDB. Né? Muito por conta desse comportamento de pêndulo que ele tem, né? Oscilando, primeiro orbitando em torno do PSDB e depois em torno do PT, e mais uma vez retornando para orbitar em torno do PSDB. Né? Vai lembrar, durante o governo Temer, PSDB e PMDB atuaram juntos, dentro do governo dele, de maneira muito próxima, e até se imaginava ali que fosse acontecer nesse ano de 2018, né, nas eleições, mais uma vez essa coligação, reeditando aquilo que aconteceu em 2002, né? Mas acabou não sendo assim. Agora, a gente poderia dizer que o MDB, o PMDB, é aquilo que a gente mais pode dizer que é da velha política. Daquela política do Edão do que se recebe. Não sei se só o PMDB, né? Não. A gente vai lembrar, claro, o PMDB adota esse comportamento. O que pratica melhor o dando que se recebe. Eu talvez, não sei se é aquele que pratica melhor, mas talvez seja aquele que saiba se beneficiar melhor do nosso sistema político partidário por meio da estrutura que o partido tem. Aí sim, eu concordo. Mas tem partidos ali que fazem muito mais parte da velha política até do que o PMDB, né? Vale lembrar, por exemplo, o PP, né? O Partido Progressista. Ele já foi chamado de Arena há pouco tempo atrás, né? E as pessoas que permaneceram nele têm um perfil mais próximo da velha política mesmo, de fato, né? Você pega as pessoas que são sucessivamente reeleitas por meio do PP, lógico, tentam trazer também figuras novas, mas tem umas figuras mais antigas, como o próprio Paulo Maluf, talvez, assim, né? Que agora também está preso, né? Ele talvez seja o mais que representa aí, né, essa velha política. E o PP também acaba, por consequência, também reproduzindo essa mesma forma de fazer política, né? Rafael, obrigado pela gentileza. Imagina, é um prazer. Parabéns mais uma vez pela tese ontem. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição. Muito obrigado.